No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Bom dia, eu sou Cacilda Medeiros e a gente começa agora o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 24 de agosto. E hoje, dentro do mês vocacional, a gente celebra a vocação do leigo e da leiga, né? A minha vocação, a vocação do nosso entrevistado hoje e a vocação, com certeza, da maioria de vocês que estão na sintonia da Rádio Rural agora, né? A vocação do leigo e da leiga. Comigo hoje aqui no estúdio, no Aprendendo com a Igreja, nós recebemos Isaías Araújo, que é presidente do Conselho do Laicato da Arquidiocese de Natal. É o Conselho Nacional do Laicato no Brasil, na Arquidiocese de Natal. Nós vamos bater um papo aqui com Isaías sobre exatamente a vocação e a missão do leigo e da leiga na igreja. Isaías, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos que nos acompanham, tanto pelo rádio como pela internet e YouTube. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês desse momento. E eu fiquei muito feliz pelo convite, né? As pessoas não têm esse costume de falar sobre a vocação do leigo, né? É interessante a gente poder discutir um pouco sobre isso. Quando a gente fala em vocação, na igreja a gente pensa logo vocação do padre, a vocação da freira, né? Da religiosa, enfim. Mas a gente nunca lembra da nossa vocação. Isso, de leigo e de leiga. Às vezes eu pergunto, né, quando eu vou fazer formação com as pessoas, eu pergunto, o que é ser leigo? Qual é a vocação do leigo? Aí as pessoas respondem assim, é quem não é padre, é quem não é freira. Aí vai por eliminação. Eu digo, tá, você disse o que não é, mas o que é, né? Então, acho que a gente hoje vai tentar responder essa pergunta, o que é ser leigo? Exatamente, Isaías. E assim, muitas vezes a gente usa muito a palavra leiga, até meio que num sentido pejorativo, né? Assim, isso. Eu sou leiga nesse assunto, é como se eu não soubesse, né? Eu não sou dessa área, eu não sei fazer, enfim, eu sou leigo nisso. E pra gente, cristão, o leigo tem um sentido muito maior. Né? Mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa. Certeza. Isaías, mas para começar, assim, até para quem está ouvindo a gente saber quem é Isaías, eu já disse que você é coordenador do Conselho de Laicato na Arquidiocese, mas quem é Isaías Araújo? Quem é você? É casado? Qual a sua profissão? Falar um pouco também de você. Então, meu nome é Isaías, né? Tenho 32 anos, na verdade, vou fazer 33 agora em dezembro. Você parece que é da linha da minha mãe. Minha mãe, ela faz aniversário um dia, no outro dia ela já está dizendo que tem o ano da frente. É porque eu estava dizendo que tinha 33, mas tenho 32. Nasci aqui em Natal mesmo, moro no Bom Pastor. Lá no Bom Pastor, na Igreja do Bom Pastor, que eu realizei todos os meus sacramentos, né, por assim dizer. O batismo, primeira Eucaristia, crisma, o matrimônio. Tenho uma filha de 6 anos, Maria Luísa, sou casado com a Lidiane, minha esposa, e sou coordenador de pastoral do Colégio Marista, né? Essa é a minha profissão. Fiz o curso de Gestão de Políticas Públicas na UFRN e logo em seguida fiz a especialização de Fé e Política no Centro Nacional de Fé e Política, lá em Brasília. E esse ano concluí a graduação em Pedagogia também. Eita, e aí estou à frente... Bem mesclada aí, profissionalmente. Estou à frente do CNLB aqui em Natal e também contribuindo no CNLB regional. CNLB é Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Isso, é o Conselho de Leigos que a gente fala. Isso. E como é que começou, vocês fez... todos os seus sacramentos lá no Bom Pastor, mas como é que se deu o seu engajamento na igreja? Até porque para você chegar ter uma missão dessa em nível arquidiocesano, você tem uma caminhada, isso, né? Como é que se deu essa sua caminhada? Os meus pais, eles sempre foram da igreja, né? Catequistas. Eu lembro, quando era pequeno, meus pais eram catequistas do catecumenato, dos adultos que iam fazer a primeira Eucaristia, crisma, batismo no sábado de Aleluia. Então eu tenho essa memória ainda muito pequeno deles fazendo essa preparação ali pela Páscoa, aquelas celebrações, tudo,
No tempo, o Bom Pastor era uma comunidade ainda da Paróquia das Quintas. Então, era Bom Pastor, Bairro Nordeste. Eu lembro muito desse movimento. Meu pai era ministro de Eucaristia. Minha mãe era da Pastoral do Batismo também. Depois, os dois se engajaram muito no ECC. Eu achava muito interessante esse movimento da igreja, né? Sim. E aí eu sempre tive vontade de fazer primeira comunhão. Fiz primeira comunhão muito cedo, acho que eu tinha 10 anos. E assim que fiz primeira comunhão, já entrei no grupo dos Coroinhas. Né? Quem me batizou foi o padre Cassiano. Né? Os meus padrinhos são Aguinaldo e Giovanni. E quando eu entrei no grupo dos Coroinhas, né? O padre Cassiano, ele era muito voltado para essa parte da liturgia, da organização, então eu me via muito naquilo, né? Fui coroinha durante mais de 15 anos lá no Bom Pastor. Participei do Movimento Eucarístico Jovem, do MEG, e aí as coisas vão aparecendo, né? Participando dos encontros, o EJBP lá no bairro de Nazaré, fiz o SEGME também na Paróquia São Pedro. E assim, o grande ponto alto da minha vida foi a Pastoral da Juventude. Lá no Bom Pastor, participei da Pastoral da Juventude durante muito tempo também, mais de 10 anos. Fui coordenador a nível de arquidiocese da Pastoral da Juventude. E depois da Pastoral da Juventude, fiz a Escola de Fé e Política aqui na arquidiocese, a Escola de Fé e Política Padre Sabino Gentili. Fiz a Escola Regional, Padre Humberto Plumen. E da escola regional fui para a escola nacional, que foi aquela especialização que eu comentei. Uhum. E aí, quando eu volto da escola nacional, fiquei buscando alguma coisa para se engajar. Foi bem na pandemia, aquele movimento bem difícil que a gente passou. E já estava trabalhando no Marista, com catequese, toda essa parte formativa. Foi quando o Ronaldo, que era o então coordenador do setor de leigos que tinha na arquidiocese antigamente, me convidou para participar do setor. E a gente foi conhecendo, aprofundando, estudando, se aproximando do pessoal do regional e entendemos que seria o momento de o setor se tornar um conselho. E aí nós fomos estudando e com a chegada de Dom João, nós conseguimos fazer essa mudança, né? Porque não é só uma questão da nomenclatura, de passar de um setor para um conselho, também tem uma questão de uma concepção, de uma ideia. E está muito ligado também à questão da vocação, da identidade dos leigos. E a gente conseguiu e agora caminha mais por essa área do Conselho de Leigos. Então até para a gente já entender um pouco, né? Antes da gente falar mesmo da missão do leigo, vamos falar logo do Conselho. Uhum. Qual é a... Queria que você falasse realmente um pouco do Conselho do Laicato, assim. Tem uma divisão, né? Você já disse, uhum. Uma organização, né? Em nível arquidiocesano, em nível regional, em nível do Brasil... Mas como é que funciona? Qual o objetivo do Conselho? O Conselho de Leigos, no Brasil, nós comemoramos agora, no último Corpus Christi, né? No último feriado, não vou lembrar bem agora a data. Foi no início, acho que início de junho, por aí, né? Isso. Nós estivemos em Aparecida celebrando os 50 anos do CNLB nacional. Uhum. No Brasil, nós temos 6 organismos do povo de Deus que nós falamos. Nós temos a CNBB, que é a Conferência dos Bispos. Isso. Vou explicar, tentar ser o mais didático possível. A CNBB, que é a Conferência dos Bispos. Uhum. A Comissão Nacional dos Presbíteros. A Comissão Nacional dos Diáconos. Então, aqui nós temos os ministros ordenados. Certo. Aí nós temos a CRB, que é a Conferência Nacional dos Religiosos. E nós temos a Conferência Nacional dos Institutos de Vida Secular. Que seria, os Institutos de Vida Secular são organizações que seriam semelhantes à CRB, uhum. Só que são pessoas consagradas, mas não vivem em conventos. São os de leigos consagrados. Leigos consagrados, Institutos de Vida Secular. CENISB, que a gente chama. E fechando os 6 organismos, nós temos o CNLB, que é o Conselho de Leigos. Uhum. Né? A gente vai falar um pouco sobre quem são os leigos, mas o Conselho de Leigos, ele congrega, ele articula, ele anima o laicato no Brasil. E aí nós temos o Conselho Nacional, o CNLB Nacional, e acompanhando a divisão que existe da CNBB, os regionais da CNBB, nós temos os CNLBs
regionais. Então, aqui no nosso caso, o CNLB Nordeste 2, os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, é o nosso regional do CNLB. E nós temos os CNLBs arquidiocesanos. Então, cada diocese ou arquidiocese tem o seu CNLB. Qual é a função de cada um na sua esfera? É a mesma coisa, animar, articular os leigos para que cumpram e entendam a sua missão, a sua vocação. O CNLB, ele não tem o objetivo de fazer com que os leigos participem de um grupo. O CNLB não é um grupo a mais, não é uma pastoral a mais, não tem o objetivo de tirar as pessoas dos seus grupos para que venham para o CNLB. Ele é um espaço de formação, de articulação, que as pessoas, a gente pode usar a metáfora da fonte, né? Você vem, bebe um pouco dessa fonte e volta. A ideia de se formar. A gente pode ter como exemplo a própria CNBB, os bispos, né? Cada um está na sua diocese, de vez em quando tem uma reunião, uma assembleia, eles participam e voltam. Tem as comissões que eles estão se organizando. Então o CNLB ele serve como um organismo da vida da igreja, anima os leigos no Brasil. Bem interessante. E como é que está organizado aqui na Arquidiocese, né? Você é o presidente, mas tem mais membros nesse conselho? Aqui na Arquidiocese de Natal, como eu expliquei, nós fizemos essa transição de um setor para um conselho. No regional, existem várias formatações. Apesar de ter 50 anos, o CNLB ele é bem diverso. Aqui, nós fundamos o CNLB em 21 de abril do ano passado, 2024. Então, nós temos pouco mais de um ano, né? Estamos engatinhando ainda. Isso. Mas nós temos a presidência, são 6 pessoas. O presidente sou eu, o Ronaldo, que é o vice-presidente, o Judson, que é o secretário, a Gleice, que é a segunda secretária, a Dília, tesoureira, e a Letícia, que é a segunda tesoureira. Temos o Conselho Fiscal, e a nossa articulação hoje, nós temos 8 organizações filiadas, que para participar do Conselho você pode participar como leigo, pessoa física, podemos dizer assim, né? CPF, e CNPJ, pessoa jurídica, como organização filiada. Então, as atividades do Conselho hoje, nós estamos concentrando forças em um curso, em algumas paróquias, é um projeto piloto que nós estamos fazendo, de formação de lideranças. Sim, importante, muito importante. Muito importante, porque o que é que a gente percebeu? Que antigamente o setor estava muito voltado para a formação dos coordenadores, de pessoas que já estão na caminhada, podemos assim dizer. E nós estávamos necessitando de atingir outras pessoas, buscar águas diferentes, né? Podemos dizer assim. Então partimos para algumas paróquias. Então nós estamos fazendo um curso agora atualmente na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Felipe Camarão, no Santuário dos Mártires, e estamos para iniciar agora na paróquia São Sebastião, que é nosso como é o nome disso? O Padre Valberto, é o nosso assistente eclesiástico. Sim. Então, esse curso ele tem o objetivo de fomentar lideranças, e essa é a nossa atividade. E nós temos um grupo de articulação com alguns leigos. Quem quiser participar pode nos procurar no Instagram, e nós avisamos quando tem assembleias regionais, as nossas formações aqui na Arquidiocese, para quem quiser participar. E essa é a nossa dinâmica por enquanto. Nós não estamos tendo mais, nós temos uma reunião mensal, todo sábado, terceiro sábado, mas por enquanto estamos mais nesses cursos nas paróquias, que está sendo semanal. Então está demandando um pouco mais de trabalho, e a gente espera que daqui a algum tempo a gente tenha mais pessoas para contribuir em outras paróquias e fazer a coisa mais orgânica, sabe, do CNLB aqui na Arquidiocese. Com certeza. E essa coisa da liderança nas paróquias é muito importante, né? Porque eu sempre vejo, assim, a partir da experiência com a Pastoral da Comunicação, que o trabalho só flui bem, só acontece bem realmente nas paróquias de qualquer pastoral se tiver uma boa articulação, ou seja, se tiver uma boa coordenação, alguém que realmente tem aquela liderança, aquele talento mesmo para articular, para coordenar. E, claro, tem gente que já nasce assim, parece que é um talento nato, né, para liderar.
mas muitas vezes precisa ser aprimorado exatamente com formações. Então, parabéns ao CNLB por essa atividade. Nós conversamos com o padre Valberto, né, que é nosso assistente eclesiástico, e agradeço, né, desde já essa abertura lá na Paróquia São Sebastião, o padre César lá em Felipe Camarão e o padre Fábio, no Santuário dos Mártires, e estamos, né, nessa perspectiva. Estamos aplicando o curso, são 6 semanas o curso. Vamos ver como é que vai se desenvolver e a partir daí, quem sabe, né, ampliar para outras paróquias no nosso zonal, porque a maioria de nós está ali pelo 4º zonal. Então, outras paróquias do 4º zonal, quem sabe expandir para... a semente, né? Vocês estão plantando essa semente. Para outras paróquias de outros zonais. E Padre João, que é o coordenador pastoral, né, ficou muito animado com o curso. Vamos levar para todas as paróquias. Eu disse, calma, padre, vamos plantando aos poucos, mas a gente tem essa esperança, né, de levar para outros locais também. Muito bem. Isaías, a gente vai fazer um intervalo agora, rapidinho, e a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja, com Isaías Araújo, presidente do Conselho do Laicato, presidente do Conselho dos Leigos, aqui na Arquidiocese de Natal. Rapidinho a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste dia 24 de agosto, dia em que a Igreja celebra aqui no Brasil a vocação dos leigos, né? A nossa vocação, a minha vocação e com certeza de muitos de vocês que estão acompanhando a gente aqui através da Rádio Rural de Natal. Nosso convidado hoje é Isaías Araújo, que é presidente do Conselho do Laicato na Arquidiocese de Natal. Estamos conversando com Isaías sobre a missão e a vocação, né, do leigo e da leiga na igreja e na sociedade. A gente já conversou, gastou o primeiro bloco conversando um pouco, né, também muito mais para entender o que é o Conselho de Leigo, qual é a missão do Conselho de Leigos aqui na Arquidiocese, e em nível regional, em nível nacional. Mas agora a gente começa o segundo bloco, Isaías, falando sobre o que significa ser leigo mesmo, ser leigo, ser leiga, o que significa isso? Interessante, quando eu estava falando um pouco do curso, né? Sim. E não só no curso, mas em outras oportunidades, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente faz essa pergunta. E o que é ser leigo? E eu falava que as pessoas vão explicando geralmente por eliminação, né? É quem não é padre, é quem não é freira. Mas o que é ser leigo? A palavra, né? Antigamente, essa palavra, ela era utilizada, e ainda é hoje, para fazer a denotação a um termo pejorativo. Porque quando ela surgiu, foi justamente para isso, para dizer das pessoas que não tinham um conhecimento sobre uma determinada área. Mas, no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, na encíclica Lumen Gentium, a Igreja ela dá um novo significado à palavra leigo. Leigo para a Igreja é o povo de Deus. Então, nós precisamos entender e nos apropriar deste significado. Que é muito bonito. Eu acho muito bonita essa expressão, povo de Deus. É o povo de Deus. E não só o significado do povo de Deus no sentido povo de Deus, mas entender que quando a igreja está dizendo que os leigos são o povo de Deus, está dizendo que o povo de Deus faz parte da própria igreja, que até então a igreja só fazia parte dela o clero. Então, esse entendimento precisa fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós dizemos assim, nós somos leigos e leigas, né? É importante ressaltar, é porque nós somos a igreja. Então, ser leigo é ser igreja, fazer parte do laicato, não somente do CNLB, mas ser leigo é ser igreja. E como é que nós podemos responder o nosso sim a Deus
né? Dizer sim à nossa vocação, esse ser igreja. Como é que nós podemos ser, de verdade, ser igreja, nós leigos? Aí é interessante, porque justamente o quarto domingo de agosto, ele vem falar sobre a vocação. E aí acho que foi a primeira coisa que eu disse, né? A gente não fala muito sobre vocação. E aí é preciso que se tenha um entendimento sobre a vocação leiga. E para ter o entendimento da vocação leiga, eu preciso entender primeiro o que é vocação. Sim. Porque o que é vocação? As pessoas têm um entendimento, às vezes, de que vocação é uma coisa sobrenatural, que é uma coisa assim, um exemplo. O padre, ele recebeu um chamado, e aí quando fala isso, pensa logo que foi uma voz que veio. Voz do além. Uma voz do além, ou uma luz que brilhou. Aquela mulher que escolheu, né, decidiu ser freira porque teve uma visão sobrenatural. Mas a gente precisa entender a vocação de forma mais natural, né? Porque quando se fala de vocação, vocação é um chamado de Deus. E a vocação, por si só, ela exige uma resposta. E cada um de nós vai responder de uma forma. As vocações, elas são diversas. E as vocações, elas são uma escolha. É porque existe no nosso imaginário, na cultura, vocação boa e vocação ruim, né? Vocação difícil e vocação fácil. Gente, a gente tem que parar disso. Existem vocações diferentes, né? Existem alegrias diferentes, dores e tristezas diferentes. Eu acho que não tem uma alegria maior para um padre do que ver o encerramento de uma festa de um padroeiro assim, e ele vê que tudo que ele planejou junto ali com a comunidade deu certo, aquela parte da evangelização. Um filho nascer, acho que não vai ter, né? Os irmãos maristas agora tiveram uma grande alegria de ver um irmão marista que foi canonizado. Da minha congregação, uma pessoa foi canonizada, vai se tornar santo. Então, são alegrias diferentes. E também as dores diferentes, né? Quando um marido perde uma esposa, um padre não vai saber o que é isso, porque é uma coisa própria de quem é casado. Isso. Né? Quando um padre tem que fazer uma cerimônia de exéquias de um outro padre ou de um bispo, a gente não vai saber. Mas vocação é um chamado que cada um assume a sua resposta. E a vocação do leigo, assim como as outras também, ela precisa ser trabalhada. Eu acho que é isso que falta. Porque também, assim como a gente responde ao chamado, o chamado ele é respondido várias vezes. A pessoa que é padre, ele responde o chamado uma vez, quando ele aceita, mas responde também todo dia. Com certeza. E o leigo precisa responder o chamado todos os dias. Quem responde o chamado ao matrimônio, isso também é interessante, porque quem é casado tem uma vocação, que é o matrimônio, e também tem a vocação de leigo. Né? Até fiz essa pergunta porque a menina, um lugar que eu estava um dia desse, falou isso, né? Quem é leigo? Quem não é padre, quem não é freira, quem não é casado também. Eu disse, mas eu sou casado e também sou leigo. Então a gente vive duas vocações, a vocação matrimônio e a vocação leiga. Então a gente precisa entender um pouco sobre vocação, e a vocação do leigo ela se dá todos os dias, no trabalho, na família. É o sal da terra e luz do mundo, né, Isaías? A gente precisa estar atento a responder com atenção aonde quer que nós estejamos, porque a diferença da nossa vocação para a vocação, para as outras vocações, é que nós precisamos agir em todos os lugares, porque a vocação do leigo, ela se dá fora, né? Não é que a igreja é o templo, né? Mas a gente se acostuma a fazer essa referência de igreja-templo, porque a igreja somos nós. Porém, nós somos igreja fora, lá na sociedade. Na escola, seja lá qual for o seu trabalho, no comércio, né? E eu acho que é uma das coisas mais belas de realmente você viver a vocação, a sua vocação como leigo e leiga, é quando você está fora do templo, ou fora do seu grupo de pastoral. É quando você dá o seu testemunho no dia a dia, nas coisas corriqueiras, em qualquer lugar que você esteja. Seja, sei lá, se você é motorista, de aplicativo, de ônibus, eu acho que o seu comportamento, o seu jeito de lidar com as pessoas
é uma das coisas mais belas de você dizer ser a sua vocação, a sua missão como cristão. Isso, porque tem uma coisa que a gente precisa entender, que tem alguns pontos da vida que é próprio que o leigo, ele tem a sua ação. Sim. Um deles, muito específico, é a questão da política. Sim. Né? O clero... É um grande desafio isso aí. O clero não se envolve com a política, porque, enfim, por todas as recomendações e orientações da igreja, os documentos eles são muito específicos. A política é um campo de atuação dos leigos, então os leigos precisam estar na política. E quando a gente fala política, eu falei, né, que fiz o curso de Fé e Política, o Papa Francisco ele gostava muito de usar a expressão política com P maiúsculo. Não é essa questão de ficar lado A, lado B, essa política das redes sociais, é a política com P maiúsculo, é a luta pelo bem comum, a luta pela justiça social, a luta pelos direitos das pessoas, né, a defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos. A gente teve uma perca agora muito grande, né, de um leigo muito grande, que foi o Canindé, que lutou aí muitos anos, né, nessa área da saúde. Exato. Então, essa é a verdadeira essência do leigo. Muitas vezes, pessoas que são anônimas, mas que estão por aí nos conselhos, que estão por aí nas audiências. E ali nós somos a igreja, nós somos este sal que falta, né, dizendo... eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Quantas campanhas da fraternidade trouxeram temas que são importantes e falta alguém para representar a igreja, e aí tem um leigo que é especialista em um determinado assunto, vai lá, faz uma fala, traz à luz, porque muitas vezes a gente não precisa levar um versículo bíblico, mas o nosso testemunho de vida vai dizer que nós somos da igreja. Então, ser igreja é diferente de falar da igreja. Eu participei de várias reuniões na universidade que não precisa dizer que é da igreja, mas a forma de fazer a coisa acontecer já proporciona que aquele movimento, aquela situação, ela tenha um objetivo que seria o objetivo da igreja, que é o bem comum, que é ajudar as pessoas. Exato. E você, só abrir aqui um parêntese, né, que você falou aí de Canindé, até para quem está ouvindo a gente e ouve sempre a Rádio Rural, vai lembrar de Canindé porque por muitos anos ele participava do programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, que é apresentado aqui na rádio no domingo cedinho. Acho que, se eu não me engano, é 6h da manhã. E Canindé, ele trabalhou na Arquidiocese, como funcionário da Arquidiocese, atuando mais diretamente na Pastoral da Criança. E depois ele era renal crônico, né? Tinha uma diabetes muito alta, perdeu a visão como consequência da diabetes, mas mesmo assim ele nunca deixou de ser esse sal da terra, especialmente ali lutando pela saúde pública, né? Pelo SUS, e continuar participando do programa Viva a Vida, sempre com informações ligadas à saúde, porque é uma das ações básicas da Pastoral da Criança. Inclusive, ele representava no Conselho Estadual de Saúde. Representava a Arquidiocese, né, a Igreja Católica. Que Deus o ponha em um bom lugar, né? Deu descanso eterno. Isaías, e a gente falando aqui de vocação, de missão, há diferença entre vocação e missão? Porque para mim, assim, quando você diz seu sim, você exerce a sua vocação mesmo, põe em prática, você está também, ao mesmo tempo... sendo um missionário ali, né? Colocando em prática a sua missão. Essa vocação e missão. Eu acredito muito que... Eu escutei uma vez uma explicação dentro do contexto dessa dimensão da vocação, que dizia o seguinte: vocações específicas, a mesma missão. Então, nós que somos cristãos, nós temos a mesma missão, que é o anúncio do Evangelho. Ponto final. Nossa missão ela é comum. E aí nós fazemos isso de formas diferentes, a partir das nossas vocações,
que são distintas. Isso. Primeiro final de semana, os ministros ordenados. Segundo final de semana, a vocação à família. Terceiro final de semana, a vida religiosa. E agora, a vocação dos leigos. Formas diferentes, vocações diferentes, mas com o mesmo objetivo. Eu gosto muito dessa dimensão visual. E eu lembro daquela imagem agora do sínodo. Sim. E ali a gente vê a diversidade de cores e também a diversidade de pessoas. A gente tem idosos, tem o bispo caminhando junto com as pessoas, crianças, idosos. Então, todos caminhando rumo ao mesmo caminho que seria a nossa missão. Então, nós como leigos precisamos entender isso e tomar para si a responsabilidade na evangelização. Qual é a minha diferença para o bispo em relação à missão? Nenhuma. Todos nós temos a missão de propagar a palavra de Deus. Né? É claro que pela vocação do bispo, pela a dimensão que ele assumiu, né, Dom João ele tem hoje uma responsabilidade talvez administrativa. Que aí seria uma função, né? Organizacional, dentro das funções que ele exerce, que ele precisa tomar algumas medidas e fazer algumas coisas que são bem diferentes das minhas. Mas eu sou tão responsável quanto ele na evangelização. Então, se a gente entende isso, eu não fico esperando nem pelo bispo, nem pelo padre, nem por outros leigos, né? É tanto que, quando a gente pensou aquele curso, a gente pensou numa reunião do conselho. O que é que a gente pode fazer para ajudar e tal? Pensamos. Aí, qual foi a nossa? Precisamos falar com o bispo, porque ele é o nosso pastor e na igreja a gente tem que ter essa comunhão. Então, numa reunião, Dom João, a gente pensou esse curso assim, é disso que a gente precisa. Foi isso que ele disse, né? Então, converse com o Padre João, articulem, executem. E aí a gente foi e colocou em prática. Então, eu não fiquei esperando que o bispo dissesse, façam o curso. A gente pensou o curso e apresentou. Então, é algo que veio de nós. A gente tem que ter essa proatividade, esse espírito de missão mesmo, que parte de nós, não vem até nós. Corresponsabilidade com a missão. É isso aí. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, Isaías, e a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco aqui no programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo. Hoje o assunto é a missão, a nossa missão de leigos e leigas na igreja e na sociedade. E com a gente, Isaías Araújo, presidente do Conselho do Laicato na Arquidiocese de Natal. Então você fique aí que a gente volta em 2 minutinhos com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste dia 24 de agosto. Agora já no último bloco do programa, a nossa conversa hoje é sobre a nossa vocação e a nossa missão de leigos e de leigas. Nosso convidado hoje é Isaías Araújo, que é presidente do Conselho do Laicato na Arquidiocese de Natal. Mas, Isaías, hoje a gente vive numa sociedade, eu sempre gosto dessa frase, Dom Jaime sempre diz assim, a gente vive numa sociedade muito complexa. Eu sempre brinco com ele, que eu nunca esqueci que ele sempre diz isso, né? Mas em meio a essa sociedade complexa, quais são os maiores desafios que nós, cristãos leigos e leigas, enfrentamos para ser esse sal da terra e luz do mundo? Isso aí, eu no meu trabalho da Escola de Fé e Política, eu entrevistei ele, né? Uhum. Dom Jaime, ele disse essa frase. Ele sempre diz. Bom, nós estamos inseridos na sociedade. O nosso fazer pastoral, ele é inserido na sociedade. Acho que o primeiro grande desafio
que nós enfrentamos é ser igreja na sociedade. Existe um conceito do Zygmunt Bauman, que é da sociedade líquida, e ele vai dizer das relações líquidas, e que hoje as coisas elas são muito fluidas, as relações elas se dão de forma muito fluidas, e isso tem perpassado a dimensão religiosa também. E nós precisamos cada vez mais entender que nós, como leigos, precisamos aprofundar a nossa fé. Porque uma fé sem raízes, uma fé sem profundidade, ela desaba. É aquela casa que não tem um alicerce forte. Então, muitas vezes, não precisa sair da igreja, sair do templo, para ter uma fé fraca, como a gente fala. Verdade. Dentro da própria estrutura da igreja, a gente não consegue ter essa profundidade. Então, eu acredito que essas relações líquidas seriam um primeiro grande desafio. E aí a gente pode citar dentro disso 3 situações que hoje a gente está trabalhando no conselho e no curso que merecem atenção. A questão da saúde mental, das relações que precisam ser melhor trabalhadas com as pessoas, porque a gente tem algumas fragilidades que precisam ser superadas, tanto pessoalmente, individualmente, também como em grupo. A questão do autocuidado, porque as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. O Dom João ele fez uma formação dessa questão do abuso espiritual, né? Acho que você estava na reunião do clero. Isso. Então, as pessoas elas precisam de uma questão de autoestima e de se valorizar um pouco melhor nesse campo da construção da persona, né? Então, a autovalorização, a gente precisa trabalhar um pouco mais isso, da construção do sujeito. E uma outra coisa é da catequese, da construção da catequese permanente. Acho que esses 3 pontos aí, eles iriam nos ajudar a formar melhor o sujeito individualmente. A gente poderia comparar a catequese permanente como a educação. Verdade. Se hoje a gente tem no Brasil algumas situações que seriam corrigidas pela educação, porque se a gente fosse comparar a educação com catequese, tem a idade escolar e tem a preparação para os sacramentos. Então, depois que a pessoa sai da escola, não estuda, né? Depois que termina a crisma, não estuda. Então, se a gente conseguisse fazer alguma coisa em relação a isso, alguns desafios da igreja a gente poderia vencer. E aí, o que a gente encontra fora, né, a gente escuta muito assim, quando o jovem ele vai para a universidade, perde a fé. Né? Então... Quando eu fui para minha primeira graduação, eu tinha assim, não é que eu tinha medo, mas eu sempre escutava isso, né? E para mim eu tinha um certo temor de como é que eu ia agir quando estivesse na universidade, mas foi tranquilo. Mas não perdi a fé. É muito disso, da gente entender como é que se dá a relação do conhecimento, né? Então, esses jovens que estão indo para a universidade, né, geralmente já têm feito a crisma há um tempo. Estão em que grupos? A gente precisa ter essa noção. Acho que os desafios da sociedade são esses, essa sociedade líquida, também essa questão político-partidária, essa questão da dicotomia, lado A, lado B. A igreja precisa ter um direcionamento em relação a isso. Não é que a igreja tem que tomar partido, mas a igreja precisa formar as pessoas nessa consciência política com P maiúsculo, como eu tinha falado. Também a questão da racionalidade, né? Algumas coisas elas estão indo muito para esse campo do racional, está se perdendo a dimensão da fé. Então, muitas pessoas querem resultados agora, eu quero isso, o que é que eu faço, enfim. Então, essa dimensão mais da espiritualidade, eu preciso aprofundar mais isso. Acho que são pontos que
a gente precisa estar mais preparado para, quando for para a sociedade, poder lidar. E aí, ainda seguindo nisso que a gente está falando, nesse tema, eu lembro assim, o Papa Francisco ele falava muito, desde o início do pontificado dele, né? A igreja em saída, precisamos ir às periferias, né? Falava muito disso. E aí, como você que está à frente desse organismo, né, dos leigos aqui na Arquidiocese, como é que você vê essa fala do Papa Francisco em relação à nossa missão de leigos, né? De sermos essa igreja em saída? Eu acho que o Papa Francisco pega esse cenário que eu falei há pouco e diz assim: sejam sal da terra e luz do mundo. Eu acho que muitas vezes a igreja, né, quando fala igreja, somos nós mesmos, ficamos presos às nossas próprias estruturas, porque é muito cômodo a gente ficar nos nossos grupos, ficarmos dentro das nossas próprias estruturas, fazendo as nossas assembleias, os nossos cursos, nossas coisas intra. E aí o Papa diz, existe uma dimensão fora, vocês precisam alcançar o fora. Se a gente quer que o mundo seja diferente, a gente tem que estar fora. Um bom exemplo disso são esses espaços políticos que a gente tem que estar, como as assembleias, as conferências. Agora, o Padre Matias, né, ele tem falado muito e divulgado muito um evento que vai ter, que o Dom João... O seminário do Pacto Educativo. Isso, o Pacto Educativo. Então, essa é uma forma de fazer aquilo que o Papa Francisco tem dito, né? Seja uma igreja em saída, lidar junto com as instituições de educação para propor um bem comum, um bem maior. E assim como esse pacto educativo, outras iniciativas que promovam a justiça social para as pessoas. Eu acho que a partir dessas ações nós conseguimos ser igreja em saída, tanto na dimensão social, mas também na dimensão missionária, né? Então, a evangelização porta a porta, nas periferias, nos hospitais, nos presídios, porque a gente não pode negligenciar um lado, né? Então, é importante essa dimensão social, né, da educação, da justiça, da assistência social, mas também a dimensão missionária. Então, levar a palavra de Deus também é importante. Isaías, e aí você, ainda falando daquilo que a gente estava comentando sobre o estudar, né? Até fazendo a comparação da nossa vida escolar também, né? E com a nossa vida de estudar as coisas da igreja, as coisas de Deus. Quem quiser mais se aprofundar, até sobre esse tema da vocação e da missão do leigo, você indicaria alguma fonte de leitura, de pesquisa, livros, sites, que as pessoas possam também, até em casa, se aprofundar mais? Tem um documento muito bom que vocês podem pesquisar, está disponível na internet, online, e é de fácil leitura. É um documento que se encontra no site do Vaticano, que é a Christi Fidelis Lais. Esse documento é um documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, e ele fala justamente da missão e vocação dos leigos no mundo, né? Então a gente teve o concílio, 20 anos depois, esse documento sai, Christi Fidelis Lais, e ele traz muitas luzes. Praticamente tudo que a gente conversou hoje eu peguei de lá e de um outro documento que foi feito pela CNBB, que é o documento 105, Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. O documento 105 ele não tem disponível na internet, mas é R$14, R$15 nas livrarias católicas, Paulinas. Esse documento 105, apesar de ser da CNBB, ser da Conferência dos Bispos, mas ele foi feito junto com os leigos e ele dá todas as diretrizes da evangelização para os leigos no Brasil. Então, esses dois documentos, eles são a base para todos os leigos que querem aprofundar sua missão e sua vocação. Na dimensão da igreja em saída, né? Bom, se você entende que você é igreja, independentemente de ser padre, bispo, religioso, religiosa, você é igreja, Evangelii Gaudium, não tem
errada, porque aí você vai ler aquilo ali e dizer, opa, isso aqui é para mim. Que é do Concílio Vaticano II, né? Não, é do Papa Francisco, Evangelho Gaudium. Evangelho Gaudium. Agora recente, que é mais acessível também, tá na internet. Voei agora. E qualquer dúvida, vocês podem pegar e procurar o site do CNLB, cnlb.org, que lá vai ter também algumas orientações e os objetivos do Conselho, tudo que vocês quiserem saber sobre o CNLB, é só consultar no site do próprio organismo, que tem todas as diretrizes. cnlb.org. Acho que do Conselho Vaticano II é Lumen Gentium, é? A do Conselho Vaticano II, a principal dos leigos é a Christi Fidelis Lais. Aí a Lumen Gentium é a encíclica que eu falei que fala sobre o significado de ser leigo. Ah, certo. É uma boa também, mas é uma leitura complementar. Com certeza. Bom, Isaías, a gente já está no final assim, do programa. E aí eu queria que você, como presidente do Conselho Arquidiocesano do Laicato, né, dos leigos, das leigas, qual a sua mensagem para os tantos leigos e leigas que estão ouvindo a gente na manhã desse domingo, por ocasião da celebração da nossa vocação de leigos e leigas? Então, me dirijo a todos nesse domingo, com bastante alegria, dizendo a vocês que cada um de vocês tem uma vocação, um chamado de Deus. E Deus espera que essa resposta seja dada com muita generosidade, com alegria. A vocação de vocês nasceu lá na pia batismal, no dia do batismo. Todo cristão leigo e leiga surge junto à pia batismal. É ali naquele momento, quando aquela água toca a cabeça, que nós somos filiados a Deus. Onde quer que nós estejamos, Deus está conosco e faz de nós instrumentos de evangelização. Seja nas nossas pastorais, movimentos, serviços, nos nossos ministérios, nas comunidades de vida e aliança. Também há leigos que não estão em nenhum desses locais, mas estão inseridos nos diversos locais de pertença. Onde quer que nós estejamos, Deus também está. Então, que nós possamos ser sal da terra, luz do mundo, na igreja, na sociedade. Deus espera muito de nós, como fermento na massa, agindo, fazendo a transformação das realidades. Que Maria, a mãe da apresentação, ela que também era leiga, é o nosso exemplo por excelência de resposta, de sim à vocação, possa nos abençoar nesse dia. E um abraço especial a todas as mulheres leigas, cristãs leigas, que exercem o seu protagonismo, pois é das mulheres que a gente tem a missão também de gerar a vida, né? As nossas mães. Nós comemoramos o Dia dos Pais, mas também a gente deixa aqui o abraço a todas as mães que geram a vida e assim como Nossa Senhora cuidam dos filhos, se desdobram aí para poder gerar e cuidar das famílias. Um abraço a todos, que tenhamos um bom domingo, né? Acho que está chegando agora a hora do almoço. A gente possa aproveitar, quem não foi à missa ainda, possa aí colocar em intenção a vocação de todos os cristãos leigos e leigas. Ok, Isaías, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Foi um bate-papo muito gostoso, né, sobre a nossa vocação e a nossa missão de leigos e leigos na igreja e na sociedade. Isaías Araújo, que é presidente do Conselho do Laicato na Arquidiocese Natal. E a você que acompanhou a gente durante esta 1 hora, muito obrigada também pela companhia nessa manhã de domingo. E continue na sintonia da Rádio Rural. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo para você, uma boa semana e até domingo que vem. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja.